O Partido Social Democrata, após ter sido conhecido publicamente alguns contornos relevantes em matéria fiscal do Orçamento de Estado para 2015 e face ao debate que se instalou na sociedade portuguesa, toma a seguinte posição. O Orçamento de Estado para 2015 caracteriza-se por ser um orçamento de rigor, mas igualmente de compromisso. De rigor porque não prescinde de uma linha de atuação e execução orçamental que assegure o cumprimento do déficit para 2015, que Portugal se comprometeu a atingir, bem como não cede a qualquer tipo de facilitismo ou de eleitoralismo, como já assistimos num passado recente por parte de outros partidos que governaram Portugal. Mais relevante é esta atitude quando importa realçar as dificuldades adicionais criadas por decisões recentes do Tribunal Constitucional. Mas este é também um orçamento de compromisso, ao devolver de forma gradual e sustentada os rendimentos dos funcionários públicos e de forma total aos pensionistas com pensões abaixo de 4.600 euros. Nessa medida, trata-se mesmo de um orçamento que abre uma janela de esperança para dois grupos sociais que muito contribuíram para o esforço que a sociedade portuguesa realizou nos últimos 3 anos. É também um orçamento que prima pelo compromisso e pela inovação. O Governo, a esse propósito, apresenta em sede de reembolso do IRS em 2016 uma oportunidade para que a eficiência da cobrança fiscal de 2015 possa reverter a favor dos portugueses por via da devolução do que é pago em sede de sobretaxa de IRS por esses portugueses no ano 2015. Isto é, os ganhos obtidos por via do combate à evasão fiscal e os ganhos obtidos por via da eficiência fiscal serão devolvidos em 2016 em sede de reembolso de IRS. Por esta via, obtém-se o objetivo de garantir que gradual e sustentadamente a sobretaxa de IRS deixe de pesar na vida dos portugueses. Esta inovação corporiza um contrato de confiança fiscal entre o Estado e a sociedade portuguesa. Trata-se mesmo de uma situação inédita que tem gerado os comentários mais estranhos por parte de muitos analistas, mas que verdadeiramente significa que há um contrato de confiança fiscal entre o Estado português e a sociedade portuguesa com total transparência e confiança por parte dos portugueses relativamente ao seu futuro em termos fiscais. O Orçamento de Estado para 2015 incorpora, em sede IRC, o compromisso político estabelecido há poucos meses com o Partido Socialista e que torna possível, já em 2015, uma redução em 2% da taxa do IRC. Por esta via, o Orçamento de Estado para o próximo ano é amigo do crescimento económico e do emprego, mas também um testemunho de que vale a pena a construção de compromissos e consensos entre os principais partidos portugueses. Por fim, entrega na Assembleia da República de 2 propostas de lei que versarão respectivamente a reforma do IRS e a reforma da fiscalidade verde, permitirá que mais uma vez se crie a oportunidade à construção de compromissos políticos similares àquele que se obteve para o IRC há poucos meses, garantindo a previsibilidade e a estabilidade das reformas que vierem a ser aprovadas nesse âmbito. Estamos, por isso, certos que o Partido Socialista não deixará de responder afirmativamente a esta chamada para o compromisso e o diálogo político em nome do interesse nacional, tal como aconteceu no passado em volta da reforma do IRC e que este ano se concretiza no orçamento que em 2015 entrará em vigor. Estamos convictos que em sede de IRS será possível obter já em 2015 a introdução de normas no Orçamento de Estado que favoreça a remoção de obstáculos à natalidade e ainda uma fiscalidade mais amiga das famílias. Importa salientar que tal só será possível no quadro da neutralidade fiscal, em que o papel da fiscalidade verde será determinante para o efeito. Este é o Orçamento de Estado de um governo coeso que privilegia a responsabilidade orçamental sem nunca colocar de parte o compromisso político e o diálogo social
em nome do interesse nacional. Estou à disposição dos seus jornalistas. Gostava de perguntar, falou aí de um contrato de confiança, que garantias é que este governo tem, e o PSD, fazendo parte dessa maioria, tem, de que esse contrato pode de facto ser cumprido, uma vez que estão a falar em nome de um governo que não é este? Será o governo que estará em funções em 2016 que terá de proceder à devolução da sobretaxa do IRS se ela vier a ter lugar. Por outro lado, gostaria de saber como é que interpreta as palavras do Partido Socialista, que já veio por de parte a hipótese de um compromisso, uma vez que vários figuras do partido disseram que é uma proposta extemporânea, uma vez que há eleições daqui a um ano e, portanto, não é a altura para se estar a discutir um compromisso dessa natureza. Se me permite, respondendo à primeira questão de uma forma muito simples. Estou certo que o PSD vencerá as próximas eleições e cumprirá com esta promessa que está a fazer aos portugueses. Estou certo que o sentido de responsabilidade e aquela que será a possibilidade de criar aquele que será o âmbito de um compromisso político na Assembleia da República tornará possível que o Partido Socialista se comprometa perante os portugueses que, se for governo, que cumprirá a Lei Orçamental de 2015, que objetivamente permitirá essa Lei Orçamental que em 2016, como acontece todos os anos, seja possível fazer esse acerto no reembolso do IRS. Por fim, a questão que me coloca relativamente à resposta do Partido Socialista, há uma impossibilidade de haver qualquer tipo de compromisso, porque daqui a um ano teremos eleições. Eu julgo que os portugueses esperam que o governo, neste ano, governe e que a oposição ajude a resolver os problemas que o país tem para enfrentar. Não cabe na cabeça de nenhum dos portugueses deixar de trabalhar um ano antes de qualquer momento da sua vida. Trata-se, objetivamente, de haver uma responsabilidade por parte do Partido Socialista de não cruzar os braços e de não estar numa atitude de imobilismo. Nós tivemos um Partido Socialista que governou o país durante 6 anos. Ao fim de 6 anos, entregou o país numa situação de bancarrota em 2011 a este governo. Durante 3 anos, com a presença da Troika em Portugal, o PS não ajudou em quase nada, com exceção do IRC, em nenhum compromisso que ajudasse a resolver os problemas que o país atravessou e que precisava de enfrentar. Estivemos 5 meses à espera que o Partido Socialista resolvesse o seu diferendo interno e aquilo que mais faltava ao país era ter um Partido Socialista que, ao fim de 5 meses de andar em eleições internas, cruzasse durante um ano os braços à espera que chegassem as próximas eleições. É incompreensível, estamos certos, que arrepiarão caminho o mais breve possível, nomeadamente neste debate que se irá gerar na Assembleia da República. Hoje, alguns fiscalistas, em relação a este contrato de confiança, diziam que ia introduzir um grau de incerteza e de uma enorme dificuldade no cálculo do IRS, seja para 2015, seja no acerto a 2016, portanto, colocando um pouco em causa o acerto de contas e o reembolso. Portanto, ficando aqui um pouco a crítica de ser uma medida eleitoralista. Vai haver, de facto, ainda continuando na pergunta do meu colega, esse reembolso pode garantir que há essa confiança? Eu não vejo onde é que possa haver eleitoralismo nesta proposta de orçamento. Aliás, o que existe é rigor e sentido de responsabilidade. Por outro lado, tenho ouvido muitos outros fiscalistas também a dizer que esta medida inovadora é uma medida perfeitamente normal, porque é no âmbito de um quadro de lei orçamental para o ano de 2015, que, como acontece, depois é feito o acerto em 2016 em função daquilo que são os cálculos estabelecidos, quer na cobrança fiscal, quer no que cada cidadão irá pagar de sobretaxa de IRS, para depois ser possível fazer essa contabilização em sede de reembolso. É tão complicado como todas as outras contas que têm que ser feitas em sede de IRS para efeitos de reembolso no ano seguinte. Eu julgo que quando as soluções são inovadoras e apanham de surpresa algumas pessoas pessimistas e que gostam de ter uma intervenção negativista na vida portuguesa, muitas das vezes a forma que encontram para criticar é essa que acabou de referir. O PSD presumo que conhece esta proposta, está bem a argumentar, e eu gostaria de saber, daquilo que o PSD conhece, em que é que isto se pode traduzir em termos de descida do IRS, em que valor? Não há nenhuma ideia, pelo menos até agora, das notícias que surgiram. E gostaria também de saber se em matéria de IRS há acordo entre o PSD e o CDS-PP.
Eu julgo que, como eu disse, esta proposta de orçamento que foi aprovada por um governo de coligação, num ambiente de total coesão, em que claramente os dois partidos, de forma responsável, durante os últimos 3 anos e meio, governaram o país numa situação muito difícil e, mais uma vez, voltaram a dar uma prova dessa coesão e desse sentido de responsabilidade na forma como aprovam um orçamento com estas características que eu referi, com as características de devolução de parte significativa de rendimentos a funcionários públicos e a pensionistas, mas também que incorpora algo que é importante para os portugueses, que é uma parte da reforma acordada com o Partido Socialista em sede de IRC e que garante que essa reforma ajude também este orçamento a ser um orçamento amigo do crescimento económico e do emprego e que simbolize algo que é muito importante e que hoje aqui já foi perguntado, que é que vale a pena fazer compromissos políticos em volta de temas tão estruturantes para a sociedade portuguesa, porque quem beneficia seguramente são os portugueses. E, portanto, é um desafio também para o atual Partido Socialista poder corresponder na Assembleia da República em sede de debate em volta das matérias da reforma do IRS e da fiscalidade verde. Por fim, uma nota que me parece também relevante relativamente a esta matéria. O que nós conhecemos deste Orçamento de Estado é aquilo que todos conhecem e que de uma forma já oficial está reconhecida na praça pública como um mecanismo de devolução em sede de reembolso em 2016 dos ganhos que se obtiver em termos de eficiência da cobrança fiscal, nomeadamente em sede de evasão e de combate à evasão e fraude fiscal, e isso é uma norma programática suficientemente clara que tornará possível, com previsibilidade e com conhecimento, os portugueses saberem, trimestre após trimestre, o ponto de situação da evolução, da execução da cobrança fiscal e as perspectivas que terão em 2016 de poder ver reembolsado uma parte da sobretaxa ou a totalidade em função da dimensão que venha a ser obtida. Eu julgo que esta proposta, que é a que eu conheço, mas que tem merecido também a possibilidade de tantos poderem comentar, merece não só o conforto do Partido Social Democrata, como seguramente a confiança que os portugueses podem depositar num governo que nunca enveredou nem por facilitismos, nem por eleitoralismos, mas sempre por uma atitude responsável na forma como tem governado o país. Senhores jornalistas, muito obrigado pela vossa atenção. Uma boa tarde a todos.